assim. É mais forte o argumento, quer dizer, você não vai entender assim. Você não vai entender assim. Não é porque é mais difícil, porque não mas é então assim. você está defendendo que não dá para entender. Você pegar todas as partes de um sistema não e conseguir compreender. Por que não dá para entender? As partes isoladas. Isoladas. Mas se você pegar as partes isoladas, você sabe as possíveis relações que ela pode ter com as outras partes. Exatamente, ajuda. Não estou dizendo que assim, não é uma ideia, nunca mais analisaremos sistemas. Mata o método experimental. Não. É entender o que o método experimental nos dá de conhecimento e o que ele não nos dá. Ele nos dá um conhecimento precioso sobre as potencialidades que as partes exibem. Então, se eu pego um bando de enzima, eu tiro da célula, boto no tubo de ensaio, estudo cinética química, eu aprendo coisas importantíssimas sobre as enzimas, que eu vou precisar para entender a célula. O que eu não posso é dizer, olha, o que a enzima faz aqui é o que ela faz lá na célula. Não é. Eu dou um exemplo bonito disso, é um fenômeno chamado macromolecular crowding, aglomeração macromolecular. Você mede as propriedades, você faz um sistemazinho de enzima substrato no tubo de ensaio, você mede a cinética dele. Ele tem uma certa velocidade de reação, você mede aquilo ali. Você mede na célula, é mais rápido que a célula. Sim, pois é. Por quê? Por que é mais rápido na célula? Tem uma explicação que é a relação entre as partes. Talvez se você conseguisse teoricamente compreender entre as partes como é que a molécula ia, ou como é que a célula ia funcionar separadamente, talvez você entendesse como a célula funciona como um todo. Mas é isso que eu estou falando. É mais fácil você analisar e experimentar isso como a célula inteira. Não tem motivo para você... Não, tem motivo para decompor. Tem motivo para decompor. Porque você não consegue testar hipóteses de causa e efeito com a célula inteira, a não ser no nível da célula. Sim, mas... Você tem perguntas de causa e efeito sobre moléculas. Se você não separar as moléculas, você não vai causar nada. Não, você precisa entender a molécula. Você entender, quer dizer, eu não vou entender como é que a glicólise funciona sem nunca olhar para as enzimas da glicólise. Eu tenho que medir coisas das enzimas. O que eu tenho que fazer é conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Analisar e fazer o modelo sintético. Analisar e fazer o modelo sintético. Eu vou chegar lá, a gente precisa dos dois níveis. Por que eu não posso meramente decompor aqui? Porque esse sistema não é um sistema aditivo. Se fosse sistema aditivo, lembrando, o que é o sistema aditivo? A contribui para PR, B contribui para PR, C contribui para PR. Se for assim, você analisa sem problema. Altura, por exemplo, né? Herança poligênica. Não precisa complicar a herança poligênica. Cada alelo contribui com tantos centímetros. Porque como é que é a relação? Causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito. Não tem relação causa-causa. Se você tem interação não aditiva, você, na hora que você decompõe, você perde a interação. O Lewontin tem um exemplo analógico que eu acho que é poderoso para isso. Ele diz assim, imagine que você está olhando dois duplas de pedreiro trabalhando. Uma é aditiva, outra não aditiva. A aditiva trabalha assim. O pedreiro passa a argamassa, bota o tijolo. O pedreiro passa a argamassa, bota o tijolo. O outro pega, faz a mesma coisa. Aí você olha para o muro e diz, esse muro aí foi 60% construído pelo pedreiro no 1, 40% no 2. É claro, é só você contar os tijolos que eles botaram. Agora imagine o outro protocolo. Um passa a argamassa, dá o tijolo, o cara bota. Ele passa a argamassa, dá o tijolo, o outro bota. Aí você vai dizer, esse muro foi construído 60% pelo pedreiro 1. Por quê? O muro foi construído pelos dois pedreiros. Não há como analisar. Então esse é o exemplo que o Lewontin disse. Acabou, não há como analisar. Isso quer dizer que você não precisa estudar o comportamento do pedreiro? Não precisa, você não saberia que um botou a argamassa e deu o tijolo. Eu acho que os caras que iriam decompor esse sistema iam falar assim, a gente pode falar em termos de energia. Quanta energia o cara gastou para passar a argamassa e quanta energia de cada um dos pedreiros foi depositado para construir o muro. E aí passa a porcentagem. Esse é um bom contra-argumento. Esse é um bom contra-argumento. Ao exemplo do Lewontin. Mas deixa eu seguir aqui. Então, se eu pudesse representar a relação de A, B e C por meio de um gráfico, representei. Certo? Meio geográfico. De um gráfico. Ah, de um gráfico. Geográfico. Certo? Então eu poderia saber as relações de que A tem com A mesmo, B tem com C mesmo, e assim as relações de díades e tríades, a relação com o todo. Sabe por que não? Você está supondo que quando A, B e C estão juntas, nada muda na relação entre elas. Se fosse assim, você poderia fazer isso. Mas o que a gente sabe sobre os sistemas vivos mostra que quando A, B e C estão juntas, elas não se comportam do mesmo jeito quando A está sozinho com B, quando A está sozinho com C, ou B está sozinho com C. Vou dar um exemplo da enzima, do macromolecular crowding. Você mede lá, você pega o compartimento da célula, você tira todas as moléculas, as fibras, tudo. Você mede tudo que você tem para medir. Você não vai conseguir prever qual é a velocidade da reação lá na célula, porque a velocidade da reação depende do empacotamento das moléculas na As reações nas células tendem a ser mais rápidas do que no tubo de ensaio. Pelo tubo de ensaio, as moléculas com movimento Brown e Monod,
E elas têm que se bater ali no tubo de ensaio. Quando elas se batem, elas têm afinidade, elas reagem. A célula empacota elas e deixa elas em um lugar pequenininho, elas não têm muito para onde difundir, elas se batem com muito mais frequência. Então esse é um fenômeno que você só consegue entender se você entender a estrutura do citoesqueleto das organelas da célula. Nem toda célula exibe macromolécula Krauser. Depende de como é que é o citoesqueleto dela. Isso foi descoberto como? Com os caras medindo as coisas no ensaio, indo lá medindo a célula e o modelo não dava conta. Né? O cara media a velocidade de cada reação. Aí tá, se o sistema é totalmente decomponível, soma a velocidade de cada reação, dá a velocidade da via metabólica global. O cara media lá, era mais rápido. Mais rápido. Aí foda. Tentaram, o que ele vai fazer? Olha lá na célula como é que acontece. E quando foram olhar, a célula tinha uma estruturação que aumentava a velocidade das reações químicas. Isso não era possível de saber sem saber como é que a célula era. Isso quer dizer que ele sabia que A reagia com B gerando C na célula e também por fora, mas só que na célula você tinha alguma coisa segurando A e segurando B. É um elemento a mais do sistema. Ou seja, ele não conhecia todos os elementos do sistema, portanto ele não estava fazendo aquilo. Não, mas não é só um elemento do sistema, é um conjunto de relações. Porque não é meramente assim, eu botei mais uma fibra aí. Não, botou mais uma fibra, a fibra estabelece certa relação. Não falo isso. O que eu preciso aqui é saber R. Não é uma questão não. É R. É o conjunto de relações. E o conjunto de relações existe nesse sistema. R não está aqui. Porque R existe nesse sistema. R só apareceu na Terra quando esse sistema se formou. Se R estabelece um tipo de padrão de interação entre os componentes que gera resultados no sistema, eu preciso saber R. Isso não tem mistério nenhum. A única coisa que está dizendo é assim, respeite a complexidade do sistema. Se o sistema tem um conjunto de relações complexas, você tem que modelar o conjunto de relações complexas. É isso, você não chato um pouco com essa questão. Eu não vejo como você conhecendo e sabe, claro, teoricamente, claro, por que eu falo que é mais fácil? É mais fácil você estudar uma célula na célula do que você querer extrapolar os milhões de possibilidades que existem dentro da célula e todas as relações possíveis que pode ser formada lá para formar a célula. Mas, teoricamente, você reduzindo todo esse sistema e você sabendo qual é a possibilidade de cada enzima se combinar com cada uma e entre si, você alcança. Não alcança. Por quê? Você alcançaria se, lembra da história, o sistema ele ocupa só uma parte dos seus conjuntos de estados possíveis. O que você está medindo está no conjunto de estados possíveis. Você vai dizer, a enzima pode fazer A, B, C, D, E, F, G, H, I. O que ela faz no sistema? Porque ela não exibe todos os seus estados de possibilidade. Aquilo que eu falei antes, o que o sistema faz é proibir os seus componentes de executar todas as suas possibilidades. Isso tem a ver com a ideia de determinação descendente. Qual é a ação do todo sobre a parte? Ele limita as partes. Por exemplo, se nossas moléculas exibirem todas as suas potencialidades, nós morreremos. Elas seguirão seus ciclos biogeoquímicos, cada um irá embora. Nós estamos restringindo nossas moléculas, restringindo nossas células. Tudo aquilo que a gente mede, que ela é capaz de fazer, descreve uma coisa muito importante, que evidentemente elas não farão dentro de nós nada que elas não são capazes de fazer. Então eu tenho que saber isso. Qual é o espectro de possibilidades? Só que o que elas exibem no sistema é menos do que o espectro de possibilidades. E é menos por causa dos efeitos das relações do sistema. Então eu tenho que saber as relações para saber, nesse pacotão, que é tudo que elas podem saber, o que elas fazem. Ficou mais claro? Essa que é a grande questão. É, no fundo, a ideia da organização como restrição. Então, naquele caso ali da direita, que está mais organizado, né? Está mais separado. É esse aqui é o mais interessante. Então, digamos que um gráfico que representasse essas relações separadas seria maior do que um gráfico que representaria só as relações de A, B, C, né? Porque teria todas as relações potenciais. É, que haveria uma restrição das relações. Aliás, até uma maneira possível de fazer isso. Uma maneira possível de você fazer isso. Você fazer um grafo de todas as possibilidades, aí vai ser uma rede de milhões de conexões. Ó. Aí você pega uma célula, vai ser tira conexões que não acontecem. E em todo o sistema vivo, várias coisas não acontecem. Imagina, aliás, o Kaufman mostra isso. Ele mostra que uma rede booleana, com a quantidade de genes que seres humanos tinham, né? Porque 69 achavam que tinha mais genes, mas supor que tinha 500 mil genes. Ele fez com 500 mil. Hoje em dia tem que diminuir para 100 e poucos mil. Mas com 500 mil genes, ele mostrou que a gente tinha 328, se não me engano, tipos celulares possíveis.
Eu só tenho 250. Aí ele falava, os outros são os cânceres. Ou seja, nós temos menos, nós estabelecemos menos possibilidade de diferenciação celular do que nós poderíamos ter. Mas deixa eu fechar aqui. X-Men, deixa eu pular as coisas e falar a conclusão desse negócio. A conclusão é isso aqui. Propriedades de sistemas biológicos são usualmente emergentes, embora nem todas sejam, por quê? Porque elas usualmente são irredutíveis no segundo sentido, no sentido da não dedutibilidade pelo comportamento das partes do sistema, mas são redutíveis no primeiro sentido, porque elas são analisáveis. Então essa que é uma conclusão que a gente acha que é importante. Se me perguntar, a propriedade biológica é redutível? Vou dizer, depende. Se você me perguntar assim, se você conhece R, A, B, C, conjunto de elementos ABC, as relações R, você consegue reduzir as propriedades do sistema RABC às propriedades que estão nas partes e nas relações? Sim. Nesse sentido é redutível. Agora, você consegue analisar esse sistema, separadamente conhecer as partes, então compreender o sistema? Não. Nesse sentido é irredutível. Então ele é redutível do número superior com o número inferior, né? Não, acho que nem é isso. Se a gente imaginar naquele caso, no modelo de trierarquia, né? Tem um superior, médio e inferior. Então, não, o superior seria... Não é bem isso, não é bem isso. Eu preciso do pacote inteiro, né? Porque nesse negócio está falando assim, o sistema... Acho que está até aqui na sequência. Eu vou chegar lá. Isso tem um problema que é o seguinte, o primeiro coisa que eu falei para vocês, um emergentista que é um fisicalista, e todo mundo que aceita uma visão evolutiva deve ser um fisicalista, pelo menos enquanto está com a sua visão evolutiva, sem as suas dissonâncias cognitivas, que a visão evolutiva nos diz que sistemas biológicos são produtos da evolução de sistemas físicos. Então, todo mundo que aceita isso tem que aceitar que existe uma determinação dos componentes físicos sobre os químicos, dos químicos sobre os biológicos. Essa determinação que parece colocar em risco a ideia de irredutibilidade, mas só coloca em risco uma ideia de irredutibilidade, que é a irredutibilidade como não analisabilidade. A outra não está posta em risco. Então, na hora que eu assumo a primeira sentido de não dedutibilidade, eu posso ter os dois mundos. Determinação de cima para baixo e determinação de baixo para cima e de cima para baixo. Por isso que a gente acha que essa distinção é muito importante. E é antes pelo contrário, né? Essa irredutibilidade aqui, ela segue da determinação das partes pelo todo, porque as propriedades que as partes determinam aqui não são as mesmas que elas determinam aqui. Eu não vou demonstrar muito isso não. Isso é muito importante porque os debates sobre reducionismo, eles frequentemente parecem bandeiras políticas, né? Todo mundo acusa o outro de ser reducionista, tá? E esse raciocínio diz assim, bem, o que a gente pode e o que não pode ser? Então, depende do que a pessoa acha que é ser reducionista. Quando o Oswaldo Pessoa Júnior, que eu já citei algumas vezes, virava para mim e dizia, eu sou um reducionista. Aí um dia ele parou para conversar, por que você é reducionista, Oswaldo? Porque eu acho que não tem como explicar as propriedades do sistema biológico sem que eu conheça tudo sobre ele fisicamente, eu não consigo explicar. Não, então você é reducionista em certo sentido, nesse sentido eu também sou. Nesse sentido eu também sou reducionista. Agora, o que o reducionismo foi na história da ciência? Primeiro, ele foi uma posição epistemológica que surgiu lá no positivismo lógico. Os caras diziam que você tinha que derivar todas as leis da física, da biologia, da química, da biologia, da sociologia, da física. Então tinha que ter um sistema lógico que você, por lógica, derivasse a biologia da física. Esse reducionismo morreu. E nesse sentido, você não pode ser um reducionista. Outro tipo de reducionismo que apareceu na história da ciência foi metodológico. Por quê? Porque a gente aprendeu a fazer experimento no século XVII. E experimento é a metodologia reducionista por definição. Porque a primeira coisa que tem que fazer para fazer um experimento é separar as variáveis. Você faz o experimento e não separou as variáveis, não faz coisa alguma, né? Não consegue nem interpretar o resultado do experimento. O experimento me gera uma previsão sobre algumas variáveis. E isso faz o experimento ser poderoso. Agora, eu virarei um reducionista se eu achar que tudo só pode ser compreendido por experimento. Porque eu acharei que a única metodologia que me permite compreensão é analisar o sistema decomposto em partes. E aí isso é incompatível com o que eu estou dizendo aqui. Agora, tem um outro tipo de reducionismo, que é o que o Oswaldo é e eu também sou, que é um reducionismo ontológico, que quer dizer, um sistema biológico é um tipo de sistema físico. Nesse sentido, eu sou um reducionista. Agora, eu não sou um reducionista epistemológico, não sou um reducionista metodológico.
E para fechar, eu vou mostrar como é que a gente poderia combinar uma abordagem analítica experimental e uma abordagem sintética, com a abordagem de modelagem, para compreender sistemas biológicos e insetos. E aí tem uma figura que vem do Gruber, Mettiol 2002, que é uma figura muito legal. Ele fala o seguinte, olha, imaginemos, ele classifica os sistemas em 3 tipos. Isso vem lá do INSA, esse autor que eu falei do Região da Filosofia para Serem Limitados. Então, os sistemas podem ter 3 tipos de sistemas a depender de 2 características dos seus subsistemas, dos seus sistemas componentes. Uma é qual é o grau de condicionalidade entre as partes. Então, no sistema agregativo, as partes não se condicionam. Uma cadeira, por exemplo. As partes não se condicionam. Um pedacinho de madeira da cadeira não está modificando o comportamento do outro pedacinho de madeira do lado. Não sei se é importante, se isso é verdade, mas vamos deixar claro. Então, no sistema agregativo, as partes não se condicionam. No sistema componente, as partes se condicionam. Elas já têm relações que uma modifica o comportamento das outras. No sistema integrativo, as partes também se condicionam. Então, eu não consigo distinguir integrativo e componente por base na condicionalidade das partes. Tem que olhar para outra coisa, que se as relações partes-todas são lineares ou não lineares. Não, desculpa, é o contrário. Aqui os dois são não lineares, esse aqui tem menor grau de condicionalidade, esse tem maior grau de condicionalidade. Mas esse aqui já é não linear e esse aqui é linear. Como saber o que é linear e não linear? No sistema linear, mesma causa, mesmo efeito. Se eu aplico ao sistema causas de grande magnitude, tem efeitos de grande magnitude. Causa de pequena magnitude, efeito de pequena magnitude. O sistema é não linear, eu aplico uma causa enorme, o sistema sofre um efeitozinho assim. Ou eu aplico uma causinha acima, o sistema sofre um efeito enorme. Então, esses são sistemas não lineares. E aí ele diz que talvez a gente possa plotar os sistemas em vários graus de biocomplexidade e quanto mais complexo o sistema é, maior a contribuição de metodologias antirreducionistas, que eu estou chamando aqui de assíntese, que eu não gosto desse termo, e menor a contribuição de metodologias reducionistas, são os experimentos, as análises. E quanto mais simples, mais contribui a análise, menos contribui a síntese. E ele diz assim, o primeiro passo é a gente entender onde é que o sistema da gente está, para a gente fazer um desenho de combinar síntese e análise. Então, se você analisa um sistema bioquímico, não uma via bioquímica, provavelmente está para cá, né? Você faz experimento e um pouquinho de síntese já dá conta. Se você analisa um ecossistema, provavelmente está para cá. Você tem que fazer muita modelagem, muita síntese e pouco experimento, menos experimento. Então, essa figura é bem interessante. E exemplos, método analítico, experimento, teste de hipótese núcleo, é sempre analítico. Método sintético, reconstrução in vitro, modelagem em sílico, análise de redes complexas, seleção de modelos, são métodos mais analíticos, mais sintéticos. E a discussão aqui não é dizer um é melhor que o outro, depende aonde está o seu sistema. E aqui está um exemplo que eu vou fechar de um certo protocolo para fazer isso. Primeiro, você tem que ter um fenômeno para explicar. O que você quer explicar? Segundo, tem que ter um padrão do fenômeno. Ciência não explica um negócio que aconteceu uma vez e nunca mais se repetiu. O fenômeno tem que ter um certo padrão de regularidade. Aí você constrói um modelo que você explica um fenômeno no nível focal. É o nível onde está o que você quer explicar. Você integra então esse nível focal num modelo de 3 níveis. Um nível inferior, onde vão estar os mecanismos que produzem o fenômeno. E um nível superior, onde vão estar os sistemas externos que regulam os mecanismos que produzem o fenômeno. Aí você analisa. Propõe uma... o inferior superior focal. Aí você analisa. Propõe uma decomposição do sistema de nível focal. Essa frase tem uma coisa importante. Não é que você encontra as partes. As partes não estão na natureza. Você propõe um modelo das partes. Por quê? Porque você tem várias descrições não coincidentes do sistema. Você pode decompor o mesmo sistema de várias maneiras. O pâncreas pode estar numa decomposição com a função A, na outra com a função B. Então, não se trata de encontrar as partes, mas propor um modelo de decomposição. Você faz análise. Aí você, feita a análise, você atribui função a cada parte na análise. Você constrói um modelo de um mecanismo de nível inferior que produz um processo no nível focal. Que atribui função, eu vou mostrar a última figura que mostra isso, significa montar o mecanismo. O que cada parte faz que contribui para o fenômeno do nível focal. Aí você agora investiga a regulação. Se a biológica é sempre regular. Você atribui função à parte A. Mas a parte A está lá o tempo todo fazendo a função dela,
ou acontece aquilo que em geral acontece no biológico. Em certos tempos executa a função, em outros não. Em certos espaços executa a função, em outros não. Em certos tempos e espaços executa a função com 10% de eficiência, 20%, 30%, 40%. Sistemas biológicos são sempre dinâmicos no espaço e no tempo. Então eu tenho que entender como é que essa dinâmica acontece. Em sistema biológico acontece por vias de regulação. E eu não cometo o erro de dizer assim, o que é regulação? Uma molécula interage com a outra. É assim que a gente explica a regulação em biologia molecular. Como é que regula a enzima? A molécula allosterica vai lá e gruda na enzima. Beleza, num nível muito proximal é isso. Agora me responda por que a molécula allosterica está ali. Porque isso não vai me dar conta de regulação. Toda vez que a lactose estiver presente, o operolac será ativado. Bem, se eu explico só assim, o operolac deve estar ativado o tempo todo. Né? Porque a alolactose sempre vai interagir com o repressor. Por que ele não é ativado o tempo todo? Porque às vezes a alolactose não está lá. Então o meu problema não é descrever mecanisticamente o que acontece com as moléculas. É porque as moléculas andam juntas e não andam juntas. Portanto, eu estou estudar a distribuição espaço-temporal das moléculas. Esse discurso em biologia que atribui a regulação à molécula é a mesma coisa que eu dizer, o meu dedo pegou o computador. Isso não só acontece porque o meu dedo está num sistema que teve uma intencionalidade de se mover na direção do computador. E células não é esse mesmo tipo de intencionalidade que tem. Mas você tem efeitos de cima para baixo que distribuem as moléculas na célula. Então isso é importante porque a regulação em geral não é pensada como eu vou mostrar aqui, que é para entender a regulação do mecanismo, eu tenho que fazer uma síntese. Eu tenho que agora subir para o nível superior e dizer como é que o mecanismo de nível inferior está integrado no sistema de nível superior. De onde vêm os efeitos regulatórios. Eu vou dar exemplos com o embrião, então eu vou deixar isso para lá. E finalmente eu explico o fenômeno, como ele é uma interação entre o mecanismo e a regulação. O mecanismo que vem de baixo e a regulação que vem de cima. E eu explico. Agora, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu decomponho o sistema? Eu posso tratar isso no modo não reducionista. O modo reducionista é o modo do projeto Genoma. Né? Qual a melhor maneira de entender a célula? Vamos ler cada nucleotídeo. O nucleotídeo é a base mínima de tudo, então é lá que a gente entende. Você vai para o bloco de construção mínima. Né? E aí isso é muito realista, achar que eu não estou trabalhando no nível dos modelos, mas como é que as coisas são na realidade. Trabalhando no nível de modelo, a gente vai ter que encontrar a decomposição mais heurística, que me leva mais avanço na pesquisa. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, decomponha o máximo que você pode. Chega ao nível mínimo de decomposição que você consegue imaginar. Mínimo que você sabe. Decomponha tudo. Se é uma via metabólica que tem 10 enzimas, estude cada enzima separadamente. Decompõe isso todo. Isso aqui é uma coisa de heurística de pesquisa. Primeiro você tenta o que é o mais óbvio, que o sistema é agregativo. Se o sistema for agregativo, quando você decompuser em tudo, você já entendeu tudo. Aí você vai, decompõe tudo, agora modela, aí é modelo matemático e computacional. Você faz um modelo matemático e computacional e modela um comportamento global com base nessa decomposição máxima. Aí você faz um modelo matemático que você tira o output do modelo, uma previsão do que vai acontecer. Vai lá e mede no sistema real alguma quantidade mensurável que o seu modelo deu. Mediu, deu, acabou, seu sistema é agregativo. Você pode ser o reducionista mais empedernido do mundo do seu sistema. Você acabou de mostrar que o sistema é agregativo. Não há nenhuma relação importante entre as partes. Você decompôs tudo, modelou, previu, deu conta. Bom, você pode estar errado? Pode. Como qualquer coisa de ciência pode estar errado. Mas você fez exatamente o jogo certo. Fez o modelo, testou e apoiou o modelo. Agora imagine que não apoiou. Você mede a quantidade real e ela não bate com o output do modelo computacional matemático. O que você faz? Assim, isso aqui, a primeira parte foi isso. Você volta para a mesa de trabalho e começa de novo. Né? Então não é assim, não é decompondo tudo. Vamos fazer outro tipo de decomposição, que tal os dois em dois? O seu trabalho já começa a ficar mais brutal. Né? Fazer A com B, B com C, C com D, D com E. Se for linear, se não for linear, você A com B, A com C, A com isso. Vira um problema combinatorial. Mas você faz de dois em dois. Resolve o problema, tira o output do modelo, mede, é isso, pronto. O seu sistema tem uma organização modular com módulos de dois. Não é isso? Tenta com 3. Não é isso? Tenta com 4. Felizmente nós temos ferramentas que nos impedem de ter que fazer essa sequenciazinha. Porque seria o inferno. Você pode usar coisas como análise de redes complexas, tentar descobrir modularidade
de outras maneiras, por exemplo, usando Newman Gears, usando análise de bitwinners, tem outras maneiras de se fazer. Eu só estou fazendo a maneira mais exaustiva para entender para botar a lógica mais exaustiva. Que é uma lógica de você encontrar a decomposição modular adequada. Porque eu estou supondo, eu estou sendo não holista. O holista acha que qualquer decomposição está errada. É sempre no todo que você entende. Ou seja, não é assim. Por que não é assim? Não é porque eu estou dizendo a natureza não é assim, porque eu sei lá como é que é a natureza. Na ciência não é assim. A ciência sempre tentou entender a natureza com mecanismos de nível inferior. Sempre foi assim. Os mecanismos são sempre de decomposição máxima. A gente está aprendendo cada vez mais que os sistemas têm modularidade. E eu preciso decompor em módulos maiores. Isso me leva à última coisa, que é isso aqui. Você conseguir tudo. Isso aqui, não é isso. Cadê? Que é uma maneira de você botar tudo isso numa coisa só, quer dizer, olha, se eu quero explicar um sistema complexo, eu tenho duas possibilidades. Uma estratégia que a gente vai chamar de estratégia analítica e outra que é a estratégia de instanciação. A analítica é essa aqui. Ó. Eu tenho lá um sistema S que exibe a capacidade que eu quero explicar, o fenômeno que eu quero explicar. Faz homeostase. Aí como é que eu explico? Eu tenho que decompor. Aí aplica-se o que eu falei, mas você não vai decompor no mínimo, decompor em módulos, tá? Você tem que encontrar a melhor decomposição. Mas você acaba descobrindo que se você decompuser S nos módulos de X, Y e Z, você consegue atribuir funções a X, Y e Z, e a relação entre essas funções explica S. Então você deu um passo para cá, analisou o sistema e compreendeu ele com análise funcional que não é lá no nível molecular, está no nível abaixo. E você, na verdade, não elimina isso aqui. Isso aqui é parte da explicação também. Você explicar como é que isso aqui se compõe para gerar S. Ah, você explicou X, Y, Z, mas você olha para X, então isso aqui é um módulo, né? Então, se é um módulo, vamos ver se eu analiso um pouco mais o módulo. Aí eu pego Z e digo, mas Z é feito por T, Q e R. Construo outro modelo de decomposição. Atribuo funções que me explicam por que Z acontece. Eu posso fazer a mesma coisa com Y, a mesma coisa com X. E eu não elimino isso aqui, porque isso é parte da explicação. Eu estou mostrando a complexidade do sistema. Na hora que eu faço essas análises, eu não estou eliminando a complexidade, eu estou mostrando a complexidade. Porque eu tenho que ter os passos analíticos todos preservados. Até o momento que eu chego a algo assim, ó. Chego numa propriedade R ali, que é uma coisa que R faz, que contribui para a função Z' de Z, e eu descubro que eu posso meramente enunciar uma lei física. Aí eu uso outra estratégia de explicação, eu não decomponho mais o sistema. Eu digo assim, essa molécula, ela tem um papel, sei lá, na pressão arterial, porque é uma molécula elástica. Não vou decompor a molécula em átomos para explicar a elasticidade. Eu meramente aplico uma lei física sobre o comportamento elástico. Então eu cheguei na física, né? Só que eu chego na física decompondo o sistema passo a passo. E, portanto, isso significa que você está sempre levando em conta a complexidade que o sistema tem. Você não está eliminando a complexidade, você está levando a limite. Pronto. Desgraça. Acho que nós discutimos bastante durante, não tem mais coisa. Eu sabia que isso ia acontecer, porque eu fiz uma apresentação super curta. Aula gráfica.